Bom dia a todo mundo. Bom dia ao pessoal do YouTube aí que está já assistindo a gente aqui, né? Mais um evento nosso do Tivit Labs, tá? Aqui dentro da Tivit. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Data Driven. A ideia aqui do tema, né, que a gente vai abordar aqui é como aumentar a receita do seu produto com a tomada de decisão através de dados, tá? Qual que é a ideia aqui, né? A gente como Labs, né, a gente está trazendo, né, clientes, está trazendo gente que está interessada em tecnologia, em problemas de negócio, em resolver problemas de negócio. A gente como Labs and Activity, a gente está com uma proposta hoje bem bacana falando sobre descoberta de oportunidade. Então o Labs ele tem aqui há 3 anos, né, que a gente vem trabalhando 3 anos com Labs, um trabalho de inovação. Nesse decorrer desses 3 anos, a gente criou várias metodologias, né? Acho que quem trabalha com inovação sabe que tem uma diversa gama de metodologia e bastante coisa para fazer. E a gente definiu, usando essas metodologias, um processo que a gente chama de descoberta de oportunidade. E qual que é o objetivo disso? Tá? O objetivo é sentar com vocês, né? Seja com o cliente, seja direto com a área que está trabalhando, tentar identificar uma oportunidade de melhoria de negócio, de oportunidade de negócio. Então a gente faz um trabalho que faz com alguns passos, tá? A gente tenta primeiro entender a necessidade de negócio de cada companhia, de cada necessidade específica para aquele tema. Depois a gente senta junto com as áreas, a gente sugere que as áreas operacionais estejam junto também nesse bate-papo, porque é onde que surge a oportunidade, né? Ou a inovação. Né? A inovação não está na nossa cabeça aqui fazendo gestão, mas está lá na prática, tá? E aí depois, com isso, a gente faz todas essas discussões e gera um material final que entrega direto para vocês para a tomada de decisão. Seja, né, a gente como Tivit apoiando vocês no processo como um todo, ou seja, qualquer outra empresa que esteja conectada a vocês para apoiar nesse processo. O que a gente como Tivit Labs, a gente quer participar desse processo de descoberta. Né? Essa é a nossa proposta aqui. Tá? E eu acabei esquecendo de me apresentar, meu nome é Marcos Floriano, tá? Sou o head do Tivit Labs e estou à frente também do time de engenharia de ferramentas da Tivit e do time de ITSM da Tivit, tá? Então são frentes que a gente toma conta e eu acabo tendo também uma equipe que a gente chama aqui de consultores técnicos. Então nesse processo de descoberta toda, se você precisa de um especialista para bater um papo sobre câmera fria, por exemplo, né? Eu gosto de usar esse termo que é muito diferente. Eu tenho alguém que trabalhou com uma tecnologia de câmera fria para poder ver o tempo que a pessoa passa lá dentro, porque tem norma, né, que é obrigado o cara a sair de lá, ele não pode ficar lá, tem risco de vida, etc. Então a gente tem um sistema de IoT que faz essa descoberta, essa análise em cima disso. Teve casos que a IoT também que a gente resolveu com monitoração de fadiga para a parte de motorista, né? Porque também tem risco. Então a gente tem diversos, né? Com cloud, com TechFin, com o pessoal de TechFin também, em termos de meios de pagamento, Pix, que está tão na moda, também temos gente. A gente vai falar um pouco aqui de Data Driven, então não estou colocando aqui para não dar spoiler da nossa conversa aqui, mas tem também parceiros e consultores também para sentar com vocês para bater um papo, tá? Então quem quiser, quem precisar, nos procure, tá, diretamente, pode ser comigo, pode ser com a Vanessa Salles, pode ser com a Juliana Ueda, que está aqui. Fica à vontade, a gente vai ter o prazer de sentar com vocês e fazer uma rodada de bate-papo, tentando resolver problemas do negócio de vocês, tá bom? Eu quero falar um pouquinho, antes de apresentar aqui os participantes, a ideia do Dinâmico é um bate-papo aberto, tá? Então vai ter um microfone que vai estar disponível. Eu vou pedir só para vocês falarem no microfone, porque a gente está transmitindo direto online, tem um pessoal participando online também assistindo, então a gente faz. Em qualquer momento, levantou a mão ou já... deixa eu fazer uma pergunta? Fica à vontade, a gente para aqui. A ideia é a gente bater um papo mesmo, tá? Legal. A gente tem aqui o nosso aqui, que está fazendo o nosso... O Luiz, que está fazendo o nosso... Facilitação visual, são coisas tá faltando na memória hoje aqui, mas nossa facilitação visual aqui, tá? Que eu acho que é legal. A ideia aqui é vocês tiram uma foto também na hora que ele fica à vontade também para divulgar nas redes, tá? Então acho que é uma coisa bacana que a gente trouxe aqui, que dá um pouco de... a gente fala muito que a parte de inovação e a descoberta, a gente precisa mudar a forma, né? Não dá para sentar só numa mesa, né? Agora sim, né? Ficar só remoto no Teams, que é essa nossa vida nova, seja Zoom, seja Teams, e ficar falando que as coisas não se materializam, né? O ideal é materializar. Então a gente trouxe ele para poder ajudar a gente a materializar nossas ideias aqui hoje, tá? Acho que é bem bacana, tá bom?
E no finalzinho aqui, a gente fechando, a gente vai ter 1 hora aqui mais ou menos de bate-papo, né? Estamos aqui 9h45, então deve ir até as 10h40 mais ou menos. E aí a gente vai estar com o nosso cafezinho aqui, né? Para vocês fecharem amanhã aqui e continuarem o dia, porque eu acredito que tem muito trabalho ainda pela frente durante hoje, tá? Beleza? Então eu vou apresentar aqui, eu queria apresentar o Vitor Hugo, que é o CEO da Lambda. Vitor, bem prazer aqui. A gente conhece ele aqui como VH. Sim. Né? Normalmente, né, VH? E o Newton Ueda, que é o coordenador sênior de Business Intelligence Analytics na SmartFit, né? Que é Smart Tech também, é isso, né? Exatamente. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Gente, obrigado por vocês. Eu vou pedir para o VH aqui fazer uma abertura para a gente, falando um pouquinho desse nosso tema aí. Legal. Bom dia. Eu, primeiro de tudo, queria fazer um disclaimer, tá? Que isso que eu vou falar aqui não é uma desculpa para no final dizer que foi gerado pelo ChatGPT, né? Que me parece que tem sido a principal ferramenta utilizada nos últimos tempos quando a gente começa a falar sobre data science. Eu sou o Vitor Hugo, eu sou fundador e CEO da Lambda 3, uma empresa dentro do ecossistema Activity focada em produtos digitais e data science. Quando a gente né, combinou e estava aqui discutindo sobre falar sobre data-driven organizations, né, e falar sobre organizações dentro desse contexto, eu lembrei um pouco de uma frase do Deming, que dizia que sem os dados você é só mais uma pessoa com opiniões. Né? E a maior parte das vezes a gente encontra dentro das organizações a forma de tomada de decisão baseada, claro, em informações, que a gente muitas vezes acredita que são informações boas, mas elas podem ser enviesadas, elas podem vir dentro de fontes falsas, elas podem vir a partir da nossa experiência anedótica, né? Então, porque eu vi acontecendo, deve ser verdade. Né? Ou porque alguém me disse, e eu confio muito nessa pessoa, ela deve ser verdade, e eu costumo dizer que esse é o oposto de data-driven, né? Isso é a tomada de decisão especulativa. E a gente precisa, quando começa a falar sobre tomada de decisão orientada a dados, mudar a forma como a gente enxerga a organização, a forma como a gente enxerga, a maneira como a organização atua e vive o seu dia a dia. Né? Então, em 2011, o David Kirkpatrick, que é um autor dentro da Harvard Business Review, comentou de que naquele momento, em 2011, toda a organização era uma organização de software. Né? E a gente viu isso acontecer nos últimos anos, não existe nenhuma organização nos dias de hoje que não tenha em software a maior parte das suas relações com os seus consumidores, a maior parte das ferramentas de gestão interna, a maior parte dos processos internos que são tocados por pessoas. Então a gente interage como organizações sempre, em todas as situações, através de software. Né? Obviamente que a gente estava falando um pouco antes aqui de que relações humanas são a parte talvez mais importante dentro desse contexto, mas a gente potencializa as relações humanas de geração de negócio, de gestão e de trabalho de dia a dia através da tecnologia. E eu acho que a gente está no meio de um novo horizonte, né? A gente está olhando para um novo horizonte que talvez seja um precipício, em que a gente vai enxergar as organizações como organizações através dos dados que são gerados e são gerenciados no dia a dia. Então, toda vez que a gente fala sobre tomada de decisão, eu costumo dizer, e eu já tive nessa situação, e é uma luta, né, como executivo na organização, de não ser aquela pessoa que fala e todo mundo ouve, porque é a pessoa com uma posição hierárquica mais forte dentro da organização. E isso demanda uma mudança de cultura para que, ao invés da gente passar a aceitar a opinião de quem é o chefe na sala, a gente passe a aceitar a informação que é trazida a partir dos dados e começar a olhar de uma maneira mais crítica, mais analítica, sobre as informações que são geradas e a maneira como elas são gerenciadas na organização e por que a gente está tomando decisão. Então, o Forrester Research, que é um órgão, né, americano, ele foi comparar, né, e ele tem uma definição sobre o que é uma organização orientada a dados. Ele foi comparar a performance das organizações no decorrer dos últimos anos e quais delas usam métricas, quais delas coletam, exploram e analisam os dados que são gerados nas mais diversas áreas. E ela começou a encontrar uma correlação com performance.
Então, aquelas organizações que estão se tornando líderes nos mercados, elas têm uma maior tendência a usarem os dados que são gerados no seu dia a dia como uma forma de tomada de decisão. Então, é a gente parar de encarar o nosso dia a dia como, né, somente dependente da experiência, somente dependente da sua intuição, somente dependente do que você ouviu num evento como esse. Né? Então para tentar, eu acredito que a gente vai conseguir transformar os nossos negócios uma vez que a gente comece a olhar de maneira mais crítica porque acontece no dia a dia, na forma como a gente coleta e enxerga as informações dentro da organização, justamente para que a gente possa se questionar também em posições de liderança do porquê a gente está tomando uma decisão. Né? E aqui eu acho que um pouco a minha fala aqui ela é para ser curta, porque eu acho que tem um benefício muito maior da gente bater papo sobre os cases, sobre as dúvidas que vocês estão tendo, sobre de que forma que a gente consegue encarar, né, as organizações, porque o que a gente tem hoje, com acesso facilitado a ferramentas de inteligência artificial e machine learning, com ferramentas já, de certa forma, consolidadas de coleta e tratamento de dados, a gente poder transformar os nossos negócios. Então, tem aqui uma oportunidade incrível para que a gente mude a maneira como a gente lida no nosso dia a dia com o trabalho. E eu acho que essa próxima década ela vai ser ditada sobre como as organizações, de novo, né, me repetindo aqui, coletam, analisam e decidem através dos dados que elas têm. Tá? Eu acho que era esse meu papo aqui. Não, legal, VH. Acho que reforçando mesmo, eu tenho conversado com vários clientes nesse processo de resolver problemas, tá? E todos os problemas, quando a gente começa a conversar com um time, a gente começa a perguntar para as pessoas que estão na ponta, como que você resolve isso? Como que você sabe disso? Como que você coleta essa informação que está lá dentro? Então, por exemplo, tem um caso que a gente estava com uma empresa grande aqui e passamos 3 dias nesse processo de descoberta de oportunidade. E aí eu fiz uma pergunta, falei, tá, mas esse dado está onde? Por que vocês não têm? Aí o outro cara que estava junto, que estava a equipe inteira, falou, não, a gente tem. Aí o cara falou, não, a gente não tem. Não, a gente tem. Aí começaram os dois, eu parei, esperei eles ficarem ali discutindo. Não, espera aí, quer ver? Aí o cara entrou diretamente dentro da máquina lá, porque era tudo técnico, que é isso que a gente quer, que as pessoas que estão no dia a dia estão lá dentro, falei, tá aqui. Eu falei, mas então por que a gente não utiliza? Né? A gente está numa fase hoje, que é o que o VH trouxe, que a gente tem a informação, a gente tem recurso. Vocês praticamente já fizeram, já têm condições, já têm dados, já estão trabalhando com isso. Está faltando agora uma rampagem, né? Tá falando assim, como que a gente acelera? Tá? Então, acho que o bate-papo aqui é nesse propósito, como que a gente acelera, né? Um exemplo simples, tá? Que a gente teve no alinhamento prévio a esse evento, foi, a gente tinha montado um roteiro com perguntas, né, sobre quais perguntas seriam respondidas, e aí na última semana a gente foi olhar quem são os perfis de pessoas que se inscreveram no evento. E a gente mudou tudo. Porque ao ser apresentado com informações novas, você precisa mudar a estratégia dentro do trabalho que a gente vai executar. E parece pouco, mas quando a gente pensa no dia a dia das nossas organizações, isso não acontece. Mesmo tendo as informações, mesmo seguindo e estando alinhado a uma estratégia. Então tem uma visão relacionada à cultura que a gente constrói dentro das organizações, que também precisa mudar e que impacta o nosso dia a dia. Né? Então o Nilton estava comentando um pouco sobre isso, sobre de que maneira que a gente consegue explorar dentro da organização o conhecimento sobre como eu uso dados no meu dia a dia. Né? E ótima introdução. Tem um ponto que é importante, né, que eu acho que é legal trazer, é de sempre estar ouvindo a pessoa da área, como ela normalmente atua com aquelas informações, né? Então, um processo que a gente tem hoje dentro lá da Smart Fit, né, é muito de entendimento da necessidade e do caso de uso, né? Então, cara, antes de começar o projeto de fato, né, todo o desenvolvimento técnico, né, que é acessar o sistema, trazer os dados, toda a parte do pipeline técnico, cara, peraí, deixa eu chamar a pessoa que abriu a demanda e assim, não é um e-mail, né, não é uma call, é eu de fato ouvir e observar como que é o trabalho daquela pessoa, né? Então, hoje dentro da empresa a gente tem muitos projetos, né, no sentido de, cara, vamos primeiro começar por uma camada mais básica, né, de melhoria, né? Então, de automatização daquele trabalho que era 100% manual.
E aí qual que é o próximo passo, né? Deixa eu entender aqui o processo do dia a dia, né? Entendendo esse caminho, né, e entendendo as nuances, a gente começa a atacar então essas necessidades mais básicas. Mas como é que a gente consegue fazer isso com eficácia, né? É basicamente sentando e entendendo ali o que a gente tem pela frente, né? Parece que é bem óbvio isso, né? E básico, né? Mas normalmente a gente começa projetos, né, com ideias muito gigantes, né? Então vamos colocar aqui um modelo de regressão linear para entender o comportamento do cliente e do churn. Mas espera aí. Vamos olhar primeiro os dados que você tem para ver se isso faz sentido. E aí, de novo, né, isso faz parte de uma jornada, né? O data-driven, né, ele não é uma bala de prata que tem um caminho certo que você vai seguir ele e vai dar certo, né? Às vezes você tem que voltar um pouco para, peraí, deixa eu estruturar bem a casa, né? Deixa eu entender o que eu tenho dentro de casa primeiramente. E aí, com isso, a gente consegue avançar no projeto. Mas isso é tudo feito em etapas, né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Preciso priorizar as coisas mais importantes. Quando a gente fala sobre essa jornada, né, para se tornar uma organização orientada a dados, ela passa, obviamente, por uma mudança geral de mindset, que é um pouco do que eu falei, né? A minha opinião não vale nada. O que vale são os dados que a gente usa para tomada de decisão. Além disso, passa, obviamente, por pessoas, processos e ferramentas, né? Então, não adianta a gente pensar numa organização orientada a dados em que em cada local da organização as pessoas são capazes de discutir os termos em contextos orientados a dados, de usar o ferramental de dados, quaisquer eles que sejam, que a organização use a partir do seu processo de governança, e ela precisa ser capaz de gerenciar dados da organização de uma maneira a permitir com que a gente possa ter acesso às informações de dia a dia. Então a gente mudar de uma situação de o dado comercial só está lá no time comercial, o dado de operações ele está só com o time de operações, o dado de atendimento ninguém fica sabendo porque não dá para mostrar que tem um cliente insatisfeito. Então a gente não vai apresentar essas informações para o restante da organização, porque se fizer isso eu estou expondo uma gestora, um gestor, eu estou expondo um time. E a mudança aqui e eu gosto disso porque eu venho de um mundo de transformação ágil em que a gente partia do princípio de que a gente está fazendo o melhor trabalho que é possível fazer nas condições que a gente tem, de que a gente não está discutindo se tal time é incompetente ou não. A gente está discutindo um sistema que transforma um time e que faz com que o time atue gerando aquele resultado. E a gente precisa mexer nesse sistema para garantir com que aquele resultado mude, né? Então, um caso que eu consigo compartilhar, que a gente trabalhou dentro de uma organização financeira que tinha um cartão para estabelecimentos, né? Então, os estabelecimentos comerciais poderiam aceitar um cartão que as empresas davam para os funcionários para pagar. E a gente, antes de começar a atualizar a aplicação para os estabelecimentos, a gente foi atrás de olhar para quais eram os maiores chamados daquela aplicação. Isso foi pré-requisito para que a gente estivesse numa sala para discutir quais seriam as próximas atualizações desse aplicativo para estabelecimentos. E eu me lembro de ser o facilitador dentro dessa conversa com a área de atendimento, área de negócios, área de canais, área de tecnologia e todo mundo brigando, né, do que a gente deveria fazer primeiro. A área de TI acredita que a gente precisa fazer primeiro o processo de cadastro novo, usando inteligência artificial para fazer reconhecimento facial e onboarding. A área de canais, não, ela quer colocar a próxima campanha de vendas, que tem que estar no aplicativo porque vai gerar mais vendas. E o time de atendimento falou, gente, os nossos clientes não conseguem trocar a senha no aplicativo. O que é mais fácil a gente fazer? Então, quando a gente evidencia os problemas, e a gente começou essa reunião evidenciando os principais problemas no aplicativo, a discussão sobre qual decisão precisa ser tomada, ela passa a ser muito mais transparente dentro da organização. E é um exemplo simples, a gente fala assim, é só colocar todo mundo na sala e fazer. Mas as nossas organizações não fazem isso. A gente não está disposto a sentar e olhar para as informações, né, para os dados, de uma maneira crítica, né, mesmo que isso coloque, né, luz para os problemas que a organização precisa, né, e é um pouco como essa pesquisa que eu citei do Forest Research traz, que é aquelas organizações que são orientadas a dados,
tem dentro do seu contexto de dia a dia transparência como um mecanismo de gestão. Né? E para a gente fazer a ideia o blameless review, né? A gente revisitar os dados sem que eu tenha que achar culpados, e entendendo de que problemas acontecem e os dados eles nos dão informação para tomada de decisão. É sempre olhar para frente, não olhar para trás quando a gente pensa em informações. Né? Legal. Vamos entrar numas perguntinhas aqui para dar uma direcionada, senão a gente gosta de, né, viajar um pouquinho. Pois não. Alguém, o microfone lá? Será só um pouquinho, só para ver o microfone. Bom dia. Eu sou a Nancy, ex-CIO ali do Grupo Notre Dame Intermédica. Quando a gente começou essa jornada do Data Driven, no mercado é fácil fácil entre aspas, né? Você encontrar o técnico que vai fazer um analytics, o técnico que vai montar os data lakes e tal. Mas a maior dificuldade que eu senti como CIO foi conseguir estruturar a equipe que vai fazer a governança desses dados. Isso porque quando você fala de mudar o mindset, você tem que mudar o mindset da organização como um todo. Porque na hora que você monta os data lakes, e óbvio, no nosso caso, a gente colocou isso na mão do usuário para ele usar o BI e poder gerar os dados. Mas no começo, quando você gera os dados corporativos, se você não tiver alguém fazendo a governança, fica aquele negócio assim, o meu dado versus o seu dado. Porque o meu está dando tanto, e o teu está dando tanto. Por quê? E aí você gasta deixa eu falar o português, né? Um esforço considerável para conseguir falar, então, o seu está certo, porque está com essa medida, com essa métrica, você está usando essa unidade de medida. E você gasta muita energia. Então, se você não tiver a governança legal para conseguir fazer essa condução, você vai gastar muita energia para ficar fazendo isso. O que eu percebi é que no mercado a gente não tem as pessoas formadas para fazer a governança de dados, para conseguir ter a senioridade para trazer a empresa como um todo para mudar esse mindset. Você tem vários técnicos que conhecem de N ferramentas de analytics, N ferramentas de BI, várias empresas que fazem o IA, que fazem o machine learning, mas essa parte estrutural eu senti uma carência. Como é que vocês enxergam isso em relação à parte de governança de dados? Vou passar para o Nilton aqui, Nilton, você responde? Excelente pergunta e adorei o ponto de vista, tá? Eu acho que, assim, fazendo um adendo no meu ponto de vista, na minha experiência, tá? Considerando a minha carreira como um todo e assim, os caminhos que eu fui tomando ao longo dos anos, né? Eu sempre fui um cara muito técnico de entender a fundo como determinada ferramenta funcionava. Então, ao longo dos anos, qual foi o caminho que eu fiz, né? Primeiro, entender as soluções, como que elas resolviam os problemas que eu tinha ao longo das empresas que eu passei, né? Então, vou dar um exemplo de 10 anos atrás. Trabalhava na Eletropaulo, que é a atual Enel aqui em São Paulo. E a gente tinha uma necessidade muito básica na área de CRM de começar a mensurar o quanto de reclamações a gente tinha diariamente, né? Parecia besta, né? É um relatório básico de volumetria de demanda que a gente tinha em call center, né? E naquela época, como tudo funcionava, né? SAP, extraindo relatório de Excel, com Excel, Access, né? Tabela dinâmica. Existe, né? O colega está aqui para confirmar. Se não é startup, está igual ainda é o SAP. Exato, mas é um bom ponto. Já vamos bater um papo então. Posso te falar com detalhes, porque eu vivi isso na prática. E depois de algum tempo eu falo pelo menos 6 meses fazendo a mesma coisa. Falei, cara, não é possível que isso aqui não possa ser automatizado. Eu preciso abrir o sistema e apertar o botão para extrair o relatório. E aí, né, andando um pouco mais na frente no tempo, eu percebi que só a tecnologia, né, o conhecimento técnico de fazer as coisas,
eu conseguiria chegar só a determinado momento. E aí, quando eu consegui virar essa chave para, poxa, peraí, não é só o relatório. Como é que você vai analisar essas informações? Qual é a tomada de decisão que você vai ter em cima, né? Poxa, peraí, de ontem eu tive 100 mil reclamações, agora eu tenho 80 mil. Mas hoje eu voltei para o patamar de 150 mil. Alguma coisa está acontecendo aqui. Quando eu levei esse questionamento para a minha gestão, eles falaram, olha, vamos ser sinceros, né? Tem um problema que está acontecendo na central, a gente está tendo alguns chamados aqui, mas a gente ainda não entendeu o motivo. E aí, com esse olhar, né, com esse insight que eu tive, né, que veio de cima, falei, poxa, peraí, então na próxima vez que eu for mandar essa informação reportando a volumetria, eu vou colocar uma análise em cima. E aí, pouco a pouco, eu fui fazendo isso. Então, eu já passei por áreas de vendas. A minha vida inteira, assim, a maior área que eu tive mais experiência foi marketing. Então, falar de CRM, clientes, LTV, custo de aquisição para o cliente, o ROI que você tem para fazer uma campanha de investimento, de marketing, quanto que isso trouxe de venda. Eu acho que a gente começa, né, e aí de novo, né, perfil de pessoas híbridas, né, que conhecem de tecnologia, mas também conseguem falar a linha do negócio fácil. Então, esse comentário que eu tinha feito anteriormente, né, de entendimento do caso de uso, né, poxa, peraí, não é só a demanda técnica, né, tem um porquê atrás, né. Sim. Nancy, eu acho que a gente está num cobertor curto, né, que é cíclico na tecnologia. Então, eu me lembro que nos anos 2000, a gente, depois, né, da bolha.com, a gente falava sobre tecnologia como diferencial estratégico de negócio, né? Então, nos anos 2010, a gente falava sobre transformação ágil, né? De que maneira que as organizações vão se tornar mais ágeis, e dali passou-se a uma transformação de DevOps, né? Então, como a gente alavanca tecnologias que permitem automatização de processos, gestão de infraestrutura, para colocar software mais rápido em produção. E eu acho que a gente está num momento atual que vem, né, dessa iniciativa anterior de BI. Então, vamos construir BIs e dashboards, vamos construir data lakes que permitem que os BIs funcionem, mas a gente ainda precisa de... eu vou falar tempo, mas eu não sei se é exatamente tempo, mas a gente precisa de experiência ainda para ter executivos de dados mais conectados do ponto de vista de governança. E por que eu falo que é cobertor curto? Porque se a gente for olhar para a LGPD, por exemplo, a gente tem quantos anos? 4 anos de LGPD, de discussão sobre LGPD, de uma estratégia numa tentativa, né, de implantação da regra de LGPD, que acabou sendo atrasada, que acabou sendo afetada por causa da pandemia. Então você não conseguiu construir ainda massa crítica de executivos, né, de pessoas experientes em tecnologia, em fazer governança de dados. Quando a gente olha, né, na época da lei de proteção de dados europeia, eu estava na Europa trabalhando muito sobre isso. E na época éramos todos nós, desenvolvedores, tentando descobrir como é que a gente ia gerenciar dados, né? E essa experiência não foi transferida a grande modo para as organizações internas, né? As organizações do Brasil. Quando eu voltei para cá, a discussão maior era muito mais sobre como é que a gente faz com que o dev, a hora de atendimento, não tenha acesso a dados de produção. Mas isso não... Assim, esse é o início do princípio, do começo de uma discussão sobre governança. Então, acho que tem um caminho importante aqui, quando a gente pensa dentro de um rol de executivos dentro da organização, que é começar a buscar a formação, né? Então, se você é um profissional de tecnologia dentro de uma posição de liderança, tua obrigação hoje é entender sobre governança de dados e buscar apoio e suporte dentro do mercado. Se acontecer como a gente fez com DevOps, né, em que a gente de início contratou consultorias para fazer a implantação de DevOps, né, então permitir com que os sistemas estivessem integrados, montar os próprios times de DevOps e metodologia, para daí sim construir dentro da organização um pouco de massa crítica para iniciar uma jornada de governança de dados. Só que eu acho que
a gente está andando tão rápido quando a gente pensa sobre governança, sobre dados, que talvez não dê tempo da gente, não deu tempo ainda da gente ter executivos com experiência de executar isso, porque daqui a pouco a gente vai começar a discutir de que maneira que as nossas organizações criam APIs para que elas sejam consumidas por ferramentas de geração de texto, por exemplo, como o ChatGPT. Né? Então, daí a gente passa a discutir de que forma que os meus dados de negócio estão disponíveis para que eles possam ser utilizados por soluções generativas, né, de informação. E a gente ainda está discutindo internamente aqui como que a gente acessa o servidor de informações, né? Como que a gente tem disponível os dados comerciais para que um time de operação possa tomar a decisão. Né? Então, eu acho que eu não tenho uma resposta, a gente está aqui junto nessa jornada. Né? E aí eu vi que tem mais uma pessoa fazendo pergunta, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Não sei. Pode ficar à vontade. Não, eu só ia comentar que a gente vai ter que ser rápido, né? Porque imagina vários técnicos gerando N modelos, porque a área de negócio eu preciso disso para ontem, né? Então você pega aquele rol de dados, né? E vai lá e gera um KPI, gera N indicadores, que eu falava para o meu time, eu falei, não adianta ter 10 milhões de indicadores se eles não vão fazer nada com isso. Então, o grande segredo é você saber realmente o que você vai medir para você conseguir tomar uma decisão em cima. E óbvio que essa decisão não é da área de TI, é com a área de negócio. Exclusivamente negócio. Eu acho que aí eu vou trazer um pouquinho de exemplo da Tivit, tá? A gente é uma empresa hoje ali beirando seus 6 mil funcionários, né? A gente atende uns 200 principais clientes estão com a gente, de vários tipos de segmento. Então a gente atende, e eu estou num projeto agora, desde o ano passado, de virada de ITSM, porque a gente tem um ITSM nosso, chamado Sensor, e a gente migrou para eles, saiu do ServiceNow e fomos para eles. Então a gente está falando de um volume de dados de 30 mil chamados por mês, algo gigantesco. E o que a gente começou a reparar foi justamente isso que você trouxe, tipo, a área de negócio precisa de informação. Ela precisa tomar decisão, não é a gente como área de TI, ou nem eu como data driven, ou nem eu como especialista de dados, né? Eu preciso apenas informar ela de uma forma eficiente. Então a gente tem algumas coisas que a gente começou a disponibilizar, então a gente usa coisas simples, tipo você comentou, né? Como que faz a governança de dados? A gente tem uma equipe de governança que hoje ela pega os dados e cria dashboards no Grafana para atender a área operacional. A própria área operacional cria esse dashboard para ela, que é importante, para atender um tipo de chamado que a gente tem que ter um tempo de reação de 4 horas. Tem tempo de reação de 30 minutos que a gente atende. Então ela tem uma equipe lá de 5 pessoas, que é pequena, né? E para a gente olhar isso como um todo é mais difícil, mas quando aquela para ela é importante, porque o que ela atende, que é 5 pessoas com 30 minutos, é uma conta que gera um rendimento para a gente como empresa muito importante, né? Que é o que é pago pela gente. Então, quando a gente fala de governança, a gente fica muito focado no resultado de negócio. O que é importante para o negócio? É o que a gente hoje tem vivido aqui, tá? A gente tem atendido o que é importante para o negócio. E vocês enxergam que a parte de governança, porque a gente ali, teve uma hora que a gente trouxe, a área de governança, enquanto o Notre Dame Intermédica, era dentro da TI. Tá? Com a fusão com a Rapvida, a gente tem uma mescla agora. Tem uma parte com o pessoal de negócio e tem uma parte com a TI. Eu acho que dá um bom resultado se a área de negócio tiver maturidade para isso. E o nosso pessoal, o pessoal de TI também, porque é outra linguagem. E conseguir olhar o panorama da organização como um todo para você saber o que você ataca e como você estrutura. Só um exemplo, só Tivit, que aí você complementa. A gente tem a governança central, mas a governança central ela está preocupada e focada nos indicadores gerais da companhia, para pegar a saúde de todas as nossas operações. E a parte de negócio realmente é separada, que ela está preocupada com o resultado da conta daquele cliente que ela precisa atender. A necessidade de negócio dele. Se a gente tentar centralizar isso, não vai ter braço e nem conhecimento suficiente para atender a velocidade que tudo precisa, né? No volume de cliente que a gente tem hoje, entendeu? Eu só ia comentar, e a gente já passa a palavra para a pessoa atrás. Eu talvez discorde um pouco dessa parte. Eu acredito que a área de dados tem que estar conectada com o negócio. Ela tem que responder diretamente para os executivos da companhia. Como a gente vai fazer a governança? E dentro disso, essa governança, ela sim é parte de uma responsabilidade de tecnologia, né, de gestão de sistemas, mas principalmente responsabilidade de
uma área, de uma liderança específica relacionada a dados. Porque quando a gente transforma e direciona tudo isso para a tecnologia, primeiro, a gente sabe que a gente está dentro de uma defasagem grande de profissionais de tecnologia. A gente sabe que são outros interesses quando a gente olha para a tecnologia dentro da organização, e muitas vezes eles não estão alinhados ao negócio, porque também é tradicional a gente enxergar a TI somente como custo, né? Então ela provavelmente está embaixo de uma área financeira também, acontece em muitas organizações, e você não permite com que uma coisa aconteça que é extremamente benéfico quando a gente olha para a área de dados, que é a experimentação. Então, quando a gente identifica aquelas organizações que melhor desempenham como lideranças de mercado, que são focadas em dados, não existe projeto rolo compressor de implantação de BI. Né? Não existe isso. A gente está falando sobre um mecanismo, sim, de coleta, análise e tratamento de informações, e a partir dali toda uma estratégia de experimentação diretamente dentro das áreas de negócio para tomada de decisão mais rápido. Então eu não tenho que esperar com que todo um projeto de 2 anos de implantação de um data lake aconteça, porque ele já nasceu num data lake. Porque eu preciso fazer uma experimentação sobre um processo de venda, eu já tenho acesso a essas informações, eu já consigo fazer uma mudança diretamente dentro das áreas de negócio. Então, é uma mudança real sobre a maneira como a gente encara isso. A gente está pronto para fazer isso dentro das organizações? Minha visão é que não. Eu acho que é um caminho que a gente vai ter que construir, a gente está atrasado nisso, em muitos casos atrasado, porque a gente ainda enxerga a área de dados ainda como uma área custo, né? Porque ela gerencia o ferramental, e não está colocando áreas de dados dentro de uma discussão alinhada diretamente à estratégia de negócio. Né? Vamos passar Vamos lá, isso que eu ia perguntar. Vamos seguir a pergunta? Bom dia, meu nome é Hélio, eu sou coordenador de DevOps e sustentação na clave de segurança da informação. E quando a empresa quer a área ou o profissional e não sabe o que fazer com ele? Eu passei por uma situação há uns 5, 6 anos atrás, para uma vaga de engenheiro DevOps. Eu perguntei qual seria o job description, a entrevistadora disse, não sei, nosso concorrente contratou, a gente também está contratando. Bem-vindo à tecnologia. Vai de acordo com a onda, né? Isso acontece com frequência, eu acho que tem um aspecto... Por isso que eu disse aqui que não usem nem esse evento, nem os eventos da Forbes, nem o Fórum IT, como sendo a sua régua para a tomada de decisão em tecnologia. Né? Então não é porque o teu concorrente está fazendo que você agora tem que ter um time de dados que olha para os dados de vendas. Então, voltando para o meu ponto, né? A gente ainda toma decisões que são enviesadas, que são partindo da intuição e que a maior parte das vezes são falsas. Então, eu acho que a decisão de contratação de um profissional de dados ou mesmo de DevOps, né, porque a gente também viveu isso, né, vem aqui que eu quero instalar DevOps, tá, mas não é exatamente assim que acontece, né, como organização. Eu acho que até mesmo essas decisões elas precisam ser críticas. Tem uma mudança de postura do próprio executivo e executiva da companhia, tem uma mudança de postura de como a organização enxerga essa tomada de decisão para se transformar numa organização orientada a dados, né, e quem sabe isso mude em pouco tempo, ou quem sabe isso passe a acontecer no decorrer da próxima década. Ou a gente está aí ainda com, né, grandes consultorias vendendo vaporware como se fosse a última solução para todos os problemas organizacionais, e ainda com pessoas comprando isso como sendo solução. Então não sei se eu tenho resposta para você, tá? Legal. Aí só dar um recadinho aqui, quem está no YouTube quiser mandar uma pergunta, pode mandar aí que a gente também tenta responder aqui. Tá? Eu vou continuar aqui com o nosso... Vou fazer um direcionamento para o Nilton aqui. Ô Nilton, de maneira geral, qual que é a importância da análise de dados para a tomada de decisão estratégica? Como que vocês lidam lá na Smart Fit com isso? Eu acho que isso, na verdade, está no nosso dia a dia, né? Na veia do negócio, né? Principalmente para entender, por exemplo, se determinada campanha de marketing está dando certo, como é que está a saúde do negócio, a rentabilidade. Então, um pouco do que eu falei, né? E aí, de novo, que isso é a minha praia, né? Então, como eu sou um cara a vida inteira que trabalhou numa área técnica de dados, mas atendendo o marketing, né? Então, é muito, cara, entender como é que está o seu CAC,
né? Quanto que você está gastando para trazer um cliente novo para dentro da sua empresa versus o que ele gera de lifetime value, que é o LTV, né? Então, se você está gastando mais do que esse cliente está gerando para você de receita, é um tipo de decisão, né? Um olhar estratégico que a gente tem sobre determinado tipo de campanha, por exemplo, para direcionar e falar, olha, esse tipo de campanha comprovadamente a gente sabe que não dá certo. Então vocês têm essa, né, olhando campanha, vamos pegar o exemplo aqui que eu gosto de materializar algumas coisas, Sim. né? Então vocês têm algumas campanhas e vocês tomam decisão de não vou fazer mais essa campanha ou vou fazer mais desse tipo. Exato. Por causa dos dados que vocês têm hoje. Exatamente, a gente tem as métricas que geram essas análises já, e o grande ponto é o seguinte, poxa, se eu sei que eu tenho um prejuízo negativo com esse tipo de campanha para trazer esse tipo de cliente, cara, é uma campanha que cada vez menos eu vou deixar de fazer, né? Vou dar um exemplo, não da Smart Fit atual, mas enquanto eu trabalhava na Shell, né? Trabalhava na Raizen, né, que é uma joint venture da Shell com a Cosan aqui no Brasil. A gente tinha uma campanha de marketing mensal para cada perfil de cliente, né? E aí qual que é o produto final? Abastecimento, né? Posto de gasolina. Então, o principal ponto que a gente observava é como cada perfil de cliente interagia com a gente. A gente chegou em alguns insights muito interessantes, né? Que assim, gasolina é um produto que é commodity. Você não consegue, né, ficar sem se você tem carro. Então, o principal ponto é, poxa, deixa eu entender o perfil desse cliente, né? O perfil de janela de abastecimento que esse cara tem, qual é a frequência que esse cara tem comigo dentro do mês e eu vou acionar ele nos momentos específicos que está mais propenso para ele converter. Então, se eu começo a trazer esses insights para o dia a dia e, obviamente, tangibilizar isso para o negócio, fica muito mais fácil eu fazer o planejamento de uma campanha futura, né? A mesma coisa, por exemplo, num cenário de companhia aérea. Eu sei que eu tenho uma verba de investimento mensal para trazer clientes novos, né, para de fato converter em venda de passagem aérea. Só que eu preciso entender o perfil daquele cliente, né? E aí começa a entrar em várias questões, né? Cruzamento de dados, de rede social, sistemas internos, frequência e comportamento desse cliente no meu programa de fidelidade. E aí com isso, poxa, se eu detecto, por exemplo, que o VH está pensando em ir para a Espanha no final do ano, e aí uma vez por mês ele vai lá e pesquisa uma passagem. Poxa, na próxima vez que esse cara for pesquisar alguma coisa no meu site, e obviamente eu conseguir identificar que é ele, eu vou ofertar alguma coisa diferente para converter ele logo. Porque eu já percebi aqui que ele fez 4 pesquisas seguidas, uma vez por mês. Isso aí é o tal do Lookalike. do telefone ficar escutando o que a gente fala. Exato. E já oferecer os livros, né? Isso é a coisa mais comum, né? Não é nenhuma novidade, né? A gente acaba presenciando toda hora isso, né? E a gente está no nosso dia a dia, acontece, né? Sim. Legal. Sim, isso aí. E existem ferramentas específicas para esse tipo de coisa, né? Eu posso dar inúmeros exemplos aqui, tanto para o canal digital, quando a gente fala de web, né? Então, site é considerado um canal. Eu tenho aplicativo, por exemplo, eu tenho campanhas de mídia que necessariamente não estão dentro do meu site. Então, você começa a entender como tudo isso acontece no dia a dia, né? Como essa orquestração está rolando. E aí você fala, poxa, peraí, em determinado canal eu tenho uma conversão maior do que em outro. Será que faz sentido eu investir um pouco mais nele, um pouco menos nesse? E aí você começa a tomar decisão e, de novo, né? Acho que um pouco do que o VH trouxe é a cultura da experimentação, né? Então, você não sabe de nada até que você tenha os dados em mãos, né? Então, se eu falar que eu sei que determinada campanha vai vender X milhões de reais, eu não consigo ter essa informação até que isso se concretize. Mas eu consigo ir minimamente direcionando aquela ação para aquele efeito, né? Então, no geral, eu vejo dessa forma. Legal. Eu vou, o VH, e aí, né, a gente voltando um pouco da discussão anterior para tentar aprofundar um pouquinho mais, quando a gente fala aqui processo de gestão de data-driven, né, o que você vê nisso? Vale a pena investir nessa questão? Sim, acho que hoje em dia a gente tem falado de plataformas de dados, né? Então, o caminho não é apenas a gente ter times que são capazes de gerenciar os dados que são coletados pelo Power BI, né? Não é só isso, né? Então você tem um momento de coleta dessas informações e construção do que a gente chama de única prova de
Single Point of Trust. Sim, visão única da verdade. O anglicismo aqui. Mas para você construir isso dentro da organização, são diversos processos que precisam acontecer. Porque você também pode estar acreditando que está tomando decisão baseada em muitos dados, mas todos esses dados são problemáticos. Ou eles são dados que não te dão a informação correta, ou eles são dados que não têm todo o contexto necessário para que você possa tomar uma decisão acertada. Então, primeiro de tudo, é importante que você tenha isso. A gente precisa garantir também que os dados que a gente está consumindo, eles são dados válidos, eles têm uma vida útil, né, porque o dado ele degrada no decorrer do tempo, então você precisa também construir uma expertise de validar consistentemente esses dados, você precisa garantir que esses dados são seguros, né, de certa forma, então, e o acesso às informações desses dados serem feitos através de times que são competentes para fazer. Então, na minha visão, a gente começou com uma conversa de vamos juntar tudo dentro de um banco de dados, que vai ser de dados não estruturados ou dados estruturados. Vamos criar dashboards para isso, e a gente começou a descobrir, né, que no decorrer do tempo, à medida que você começa a tomar decisões baseados nesses dados, chega no momento em que esses dados não são mais confiáveis. Então, a gente precisa retomar, né, essa postura. E essa posição de amadurecimento da própria visão sobre gestão de dados está dentro do que a gente está chamando hoje de plataformas de dados. Né? Legal. Concordo fundamentalmente, né? E é interessante pensar, né? Quando a gente fala de plataforma, né? Então, legal, né? A gente tem aqui o conceito da visão única da verdade, que acredito eu que é o que toda empresa deveria perseguir, né? Então, um pouco do que o VH trouxe de exemplo logo no início, né? É como é que as iniciativas dentro das empresas elas estão acontecendo hoje, né? Então, eu tenho uma área de vendas que está com um determinado projeto, ela não conversa com ninguém, ela toma todas as iniciativas, ela vai atrás da solução, ela quer buscar a área técnica para começar a desenvolver ali o Data Lake, e aí legal. Esse é um primeiro caso. Aí, ao mesmo tempo, enquanto esse projeto na área de vendas está acontecendo, eu tenho um outro projeto que está consumindo da mesma informação, só que agora na área de finanças. E aí você começa a ter isso que a gente falou até um pouco antes, né? Que é, poxa, peraí, o meu número aqui está dando X milhões. O meu número aqui está dando X milhões, mas peraí. Deixa eu entender de onde você está buscando essas informações, né? E aí você começa a descobrir como é que as coisas vão acontecendo, né, na prática, né? Então, né, até um ponto que a Nassim trouxe que eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que a área de tecnologia ela tem um papel assim fundamental de garantir tudo isso que o VH também trouxe, né, que é a acuracidade, governança, disponibilidade das informações. Mas também tem uma outra perna do processo que é entender com as áreas o quanto que aquilo está fazendo sentido para o dia a dia, né? Então, poxa, peraí, o que eu estou disponibilizando aqui para você como produto final de dados dentro da minha área de atuação está fazendo sentido para o seu negócio? Legal. E aí, essa mesma conversa acontecendo com várias áreas diferentes. Primeiramente, num momento separado, mas aí por que não talvez evoluir para um comitê de dados? É nisso que eu acredito que quando a gente, né, relegou a área de dados para a área de tecnologia, sim, porque tá tendo que configurar a ferramenta, né? Então tem que criar dashboard, precisa ter conhecimento de alguma coisa de programação, então deve ser TI, né? E eu acho que a evolução disso é a gente ter em toda a organização esse conhecimento, que muitas vezes é um conhecimento de tecnologia, é um conhecimento de análise de dados, é um conhecimento de ciência de dados em todos os aspectos da companhia. Por que você faz isso? Porque você quer que a tomada de decisão seja o mais próximo possível do negócio e do atendimento e da operação que a gente está executando. Se a gente tiver que esperar, né, quem trabalha com tecnologia sabe bem disso, a gente tiver que esperar o backlog de projetos de uma área de área de tecnologia, se eu tiver que esperar que para fazer uma visualização de dados eu tenho que entrar dentro de um backlog de automação,
A gente está falando aqui numa decisão que poderia ser tomada rapidamente para entrar dentro da orçamentação de tecnologia, que é anual, da visão de projetos que também tem uma deficiência de entrega, porque também está ou defasado ou faltando gente para entregar. Então, tem um aspecto maior quando a gente fala sobre essas organizações que são orientadas a dados, é o quanto que o conhecimento de gestão de dados, do idioma de data science é levado para a organização como um todo, né, que é pré-requisito fundamental para essa jornada de tomada de decisão orientada a dados. Legal. Eu vou abrir para pergunta um pouquinho, pode ser? Se a gente fica conversando aqui, só fica a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ju, pode o microfone ali, por favor. Bom dia, meu nome é Augusto, eu sou analista na MET. A gente está conversando bastante sobre a tomada de decisão, os objetivos que a gente precisa alcançar, mas a partir do momento que a gente já construiu esses objetivos, já construiu o processo, nem tudo a gente consegue automatizar. Dentro da nossa governança, a gente consegue trabalhar dentro do TI um pouco mais processual, um pouco mais restrito. Mas como a gente chama os outros times para trabalhar dentro desse processo que foi construído? Eu acho que tem a ver um pouco com o que eu estava falando anteriormente, que que de novo, voltando para a ideia de que TI é cíclica, né? E o nosso mercado de tecnologia ele é cíclico, né? Essa conversa a gente tinha, quando a gente estava falando sobre transformação ágil, de entender como que as áreas de produto conversam, né, como que as áreas financeiras fazem o budget olhando para uma realidade que é uma realidade interativa incremental. Quando a gente olha para dados, eu acho que está muito de, primeiro, né, ampliar o conhecimento sobre como essa tomada de decisão orientada a dados é tida nas diversas áreas que vão consumir aquelas informações. Então, um caminho nesse sentido é formação. Né? Mas eu sou muito mais a favor de um caminho de colaboração que é não ter uma discussão sobre outras áreas e trazer essas áreas para dentro desses times que hoje estão usando processos muitas vezes automatizados. Seria legal, eu queria ouvir de você que tipo de processos não são automatizados que vocês estão enfrentando hoje, porque daí talvez eu consiga a gente precisa, desculpa te cortar, perdão. A gente precisa ter uma ingestão, insumos de diversas áreas, que esses insumos precisam ser feitos manualmente. Você não tem como colocar isso automático, porque parte de um processo de criação. E aí, como que a gente mantenha a mesma característica para que os dados sejam seguros, para que os dados mantenham-se na mesma estrutura que foi planejado, que foi... Então, eu imagino, você está comentando, então, áreas que demandam de trabalho criativo bastante, ou que o trabalho precisa ser, os dados precisam ser coletados de maneira manual, como que esses dados, ou como que esse processo é incorporado numa tomada de decisão baseada em dados? Um pouquinho antes, como esses dados vão ser inseridos dentro de um processo de uma maneira segura, sendo que turnover acontece, as pessoas saem, o processo talvez se perca no meio, talvez treinamentos constantes, pílulas de conhecimento em que a gente vai colocando, entrou uma pessoa nova, aqui 2 meses vai ter um outro treinamento, uma reformação, e aí por aí vai. Eu acho que tem alguns aspectos. Então, a gente, por exemplo, tem um mecanismo de apadrinhamento, né, com as pessoas novas que entram na organização. Ao mesmo tempo, os times eles passam por ciclos de disponibilidade de treinamento. Então, todas as pessoas da organização têm acesso, o Newton estava falando um pouco disso também dentro da Smart Fit, todo mundo na organização tem acesso a treinamento imediato das mais diversas áreas, e existe uma trilha prioritária para que as pessoas sigam como modelo de formação. Então esse é um caminho, e criar uma organização que aprende seria uma apresentação, né, total como essa, de mais algumas horas para discutir sobre esse termo, né, de organizações que aprendem. Então tem um mecanismo estrutural organizacional de formação e formação geral, né, dos processos internos, das capabilities, das capacidades que precisam ser construídas dentro dos times, inclusive aqueles times que coletam informações ou geram informações de maneira manual, mas também tem um aspecto do ponto de vista de cultura,
Quer dizer, o quanto que esse conhecimento é compartilhado e o quanto de processos internos existem para compartilhar a informação dentro da organização. Da mesma forma que a gente vai ver a ideia de... Essa ideia que eu falei um pouco de apadrinhamento, também tem outras ideias parecidas com isso, de comunidades de prática. Então, das pessoas que entram na organização serem inseridas em comunidades de prática que compartilham as informações de regras, as informações históricas, as histórias que foram criadas dentro da organização, para que você consiga manter não só documentado os processos, mas internamente internalizado dentro do dia a dia de conversas da organização, que também é parte do processo de construir uma organização que aprende, que é um pouco do que você está questionando. Você quer dar um exemplo da Smart Eu queria Fit? puxar um pouquinho, porque a gente estava conversando cedo, né, e falando um pouco que tem organização que não investe, mas lá na Smart Fit é diferente, né? Então dá um pouquinho de exemplo lá, como que é isso? Augusto, né? Legal. Vou dar olhando para o aspecto técnico agora do processo, se eu entendi bem, aí, por favor, fica super à vontade para me corrigir se for o caso, tá? Quando a gente fala de termo arquitetural técnico, né, imagina que nem sempre você vai ter acesso às informações, né, porque isso depende necessariamente do input de uma área de negócio te dar alguma análise, que assim, e aí eu falo, né, você pode automatizar tudo, menos a análise humana. E aí o que acontece? Né? A gente começa então a entender o processo. Onde que essas informações vão estar disponíveis? Né? Então, imagina o seguinte, cara, tem um Excel, um Google Sheets, algum sistema, algum formulário, alguma coisa no meio do caminho que essa informação necessariamente ela fica gravada. Nem que seja um arquivo numa pasta de rede. Uma vez que você entende isso, poxa, peraí, o arquivo... E aí os combinados, né? Lembra, pessoas, processos e tecnologia, né? Quem vai ser a pessoa que vai ficar responsável por essa parte do processo? Qual é o processo que ela vai executar? E qual é a tecnologia que eu vou usar para buscar essa informação? A partir do momento que você define esses pilares, né? Que eu acho que são basicamente um alicerce ali, conjunto, né? Então... Beleza, eu já entendi que essa informação vai estar disponível para mim em determinado momento, em determinado local. Isso vai ser buscado através de determinada ferramenta de integração de dados, né? Seja da mais moderna até a mais básica. E aí posso dar vários exemplos desde ferramentas open source, que você não tem custo com o investimento inicial, para você de fato testar se aquele processo faz sentido. Né? E aí até ferramentas top de mercado que obviamente aí a gente já entra com linha de investimento, né? Um pouco da Smart, né? Não vou entrar tanto em detalhes assim do dia a dia, né? Mas a gente tem um investimento bacana na parte de tecnologia. Eu acho muito legal isso porque, de novo, né? Você não consegue fazer inovação sem tecnologia. É um pilar fundamental. Beleza, ideias todo mundo tem. Mas como é que eu prototizo isso? Né? Como que eu vou produtizar isso que eu estou imaginando? Né? Então, legal. A partir do momento que eu entendo que tecnologia se torna um pilar estratégico, né, fundamental no meu dia a dia, eu começo então a buscar ferramentas e soluções e parceiros no mercado para me ajudar nisso. Então, hoje a gente tem Amazon, AWS, que isso é informação pública, a gente é cliente listado no site. Então, a gente tem um processo em cloud que acontece, e aí qual que é o grande diferencial nisso, né? Quando você vai para uma abordagem cloud, que você elimina essa necessidade de ter alguma coisa física dentro da sua empresa. Eu acredito que, assim, acho que para todos, né, é a velocidade que você vai fazer as coisas. Claro, eu digo que a gente vai matar o on-premise? Não vai. Porque é importante ainda ter certas coisas dentro de casa, e isso... Se você conversar com qualquer empresa, eles vão falar que, olha, determinados processos a gente tem físico, no data center local, e alguns processos a gente tem em cloud. Legal. E aí você começa, né? Então, tudo começa com POCs, MVPs, né? Minimal Value Product. Você entender se aquilo que você está imaginando faz sentido. E eu acho que, assim, não existe inovação em processo tradicional de cascata. A parte do ágil, ela entra como um pilar muito importante na parte de processo, numa sub-área chamada metodologia. Como é que eu gero valor num curto espaço de tempo, de fato que a minha área ela fique satisfeita com a entrega, eu consiga provar que aquele conceito, de fato, é o que faz sentido a gente perseguir. E aí, a gente sempre trabalha nesse modelo POC, que é contínuo, né?
E aí, depois que a gente sai desse momento aqui, que é muito teste, experimentação, eu entender se aquilo está aderente com o que eu estava buscando, aí isso entra para uma esteira de implementação fixa, né? Então aí eu começo a amadurecer o processo. Tudo que eu fiz de maneira, digamos, rápida, eu começo agora a entender boas práticas. Por quê? Porque o que eu já validei que faz sentido, agora eu tenho o suficiente para entrar como um projeto, como um produto de dados mesmo. Fez sentido para você? Sem parecer muito futurista, mas eu acho que tem um aspecto interessante que a maior parte dos trabalhos que a gente executa hoje em Data Science são provas de conceito. Por quê? Porque a melhor forma de você conseguir validar o potencial de uma nova tecnologia dentro da organização. E o que eu ia comentar é que já existem hoje iniciativas para tentar usar, por exemplo, o que o Luiz está produzindo e criar entendimento para dentro da organização desse tipo de produto que é gerado. Então, quando você comentou sobre coletar informações que são geradas de maneira talvez que não podem ser automatizadas, e facilitação é uma delas, né? Aquilo que a gente constrói dentro de uma sala em facilitação depende ou de um ser humano traduzindo aquilo para gerar conteúdo, mas já existem hoje iniciativas que olham para isso, e aí usando o termo humano, mas que escaneiam esse tipo de informação e geram entendimento, né, e estruturam essa informação para ser utilizada dentro da organização, dentro dos inputs de dados que a gente estava falando aqui. Então, eu não sei se isso já está disponível para você usar em escala organizacional, mas já existe o direcionamento nesse sentido. Ô VH, pegando um gancho aí, que a gente está falando muito de cultura, né, de como que a gente consegue implantar essa questão de data-driven, né? Aí eu veio uma pergunta aqui do pessoal do YouTube aqui. Quais ações para uma empresa que você acha que ela precisa tomar no início para mudar essa cultura, para aderir aos dados e colocar isso na tomada de decisão? Como eu sou uma pessoa de produto, fundamentalmente de produto, que atua por muito tempo na área de vendas, eu acho que não tem nada melhor como exemplo para mudança de cultura do que resultado da organização. Nenhuma organização... porque a gente tem... Toda vez que a gente olha para os KPIs que a gente gera do ponto de vista estratégico, tem KPIs que são otimização, né, eficiência. Eu quero reduzir custo, eu quero ser mais rápido. E eu tenho iniciativas que são iniciativas de potencial de ganho, né, resultado de negócio para a organização. Existem estratégias de você fazer provas de conceito que impulsionam resultados para a organização. Então, eu vou dar um exemplo, né, nesse sentido. Vou falar um case. A gente trabalhou com um site de venda de carros. Tá? E esse site tinha um componente B2B e B2C. O componente B2B trabalhava com concessionárias. E existem, 150 grandes concessionárias no Brasil e 10 mil pequenas concessionárias, que é aquela concessionária que tem 10 carros no máximo. Né? E dentro da organização se acreditava que essas pequenas concessionárias não davam dinheiro. Por quê? Porque tem pouco carro, porque o ticket vai ser menor quando a gente pensa em contratos e tal. Então a gente chegou justamente para fazer uma expectativa de tentar entender se isso era verdade. Então a gente partiu de uma hipótese. É possível ganhar dinheiro dentro de uma pequena concessionária? E o que a gente encontrou, parece clickbait, né? O que a gente encontrou assustou os executivos da companhia. Que foi o seguinte: na verdade, todas as pequenas concessionárias, elas tinham de ticket médio 30% maior do que as grandes concessionárias. E o que a gente identificou é que o incentivo de venda dos vendedores da companhia dava muito mais trabalho ir para a pequena concessionária do que para a grande concessionária. Então, a maneira como a gente media as pessoas internas, que é uma outra discussão sobre uma organização data-driven, né, que é como a gente mede as pessoas, porque tudo gera comportamento, ninguém ia nas pequenas concessionárias porque dava muito trabalho. Né, porque ele tinha que dirigir mais, porque ele tinha que conversar com mais gente, ele gerenciar mais. Então, ele acabava ficando naquilo que era o menor esforço, que potencialmente gerava um ganho. Para a organização, ela estava deixando dinheiro na mesa, né, porque ela não conseguia explorar, nesse caso, né, um nicho específico dentro do mercado dela. Isso só aí que a gente começou a discutir sobre, mas espera aí, se isso acontece nessa situação que é tão conectada com a realidade do negócio, tão core para a gente, e o resto? Né? E todas as outras, e as campanhas que a gente faz de vendas, e os anúncios que eu coloco no site, e o tipo de carro que eu entrego. Então, tudo aquilo que mexe
do ponto de vista do resultado do negócio, pode ser um primeiro passo para que a gente possa começar a incorporar uma nova visão sobre, sobre tomada de decisão. E aqui porque exemplo, dinheiro motiva qualquer um, né? Exemplo básico, né? Vendedores que são vendedores de décadas de mercado, se acredita que eles têm, né, o melhor conhecimento, se acredita que eles sabem de tudo, né, porque eles estão vendendo, tem resultado. Mas quando a gente olha de maneira crítica sobre a informação que é gerada e sobre os dados que a gente tem, a gente consegue tomar decisões muito mais acertadas, né? E a gente pode estar colocando dinheiro na mesa, tirando da mesa, né? Jogando fora dinheiro, porque a gente está ainda acreditando que é mais interessante eu ouvir a opinião, né, do que as informações, ao invés de usar os dois, né? É validar as opiniões a partir de análise de dados. É onde a gente está talvez o melhor, mais à frente da nossa concorrência. Legal. Estamos chegando no fim aqui, né? Que estou monitorando aqui. Eu vou passar a última para falar que a gente não falou de tecnologia, né? Eu vou perguntar aqui para o Nilton. Nilton, quais são as principais tecnologias hoje que vocês usam ou que você acha que a gente tem que estar olhando, né? Que tem que estar utilizando ou já olhando para esse mercado de data-driven? Legal pergunta. É o tipo de pergunta que eu curso também. Sou um cara mais técnico, né? Vamos lá. Né? Falando em termos arquiteturais aqui, aí legal, considerando uma arquitetura de dados moderna, né? E aí, de novo, sem preciosismo aqui nenhum, porque a gente tem muita tecnologia no mercado à disposição para estar apoiando nessa cadeia de dados, né? Então, quando a gente fala de cloud, né, a gente tem as 3 principais hoje no mundo, né, que são basicamente... E aí, a ordem de prioridade que eu vou falar necessariamente não significa que uma seja melhor que a outra, pelo amor de Deus. Mas a gente tem Microsoft Azure, a gente tem AWS e GCP. Assim, fundamentalmente são as 3 principais, né? Dentro de cada uma delas, existe uma oferta específica de produtos que você pode estar utilizando, né? Determinada necessidade ali do que você está passando. Então, cara, a gente tem máquina virtual na AWS, que é a EC2, a gente tem máquina virtual na Azure, no GCP. Então, esse é um ponto importante, né? Que é toda a parte da infraestrutura, né? Então, cara, é aquilo, você entender qual é a necessidade do seu negócio, né? Ir para o mercado, buscar um cloud provider que seja aderente para aquela necessidade que você está tendo, né? E aí, pensando isso sempre no longo prazo. Porque imagina que, beleza, suponha que dê certo, se isso der certo e for muito bom, como que vai ser os próximos passos disso, né? Então você tem que garantir que no mínimo, de certa forma, você vai conseguir dar uma continuidade para isso, né? Falando da parte de infraestrutura, né? Acho que assim, cloud majoritariamente é o que vai dar velocidade para você testar, né? E errar e aprender com o processo, né? Então acho que isso tem que estar super claro, né? E aí a gente tem, assim, na parte de integração de dados, né, assim, diversas ferramentas listadas, desde as mais básicas que fazem coisas muito simples até ferramentas extremamente avançadas, caras, né, com um custo de licenciamento muito alto, mas eu acredito que tem um meio termo e, de novo, sempre olhando para o negócio e entendendo qual que é a necessidade. Existem ferramentas que são mais friendly, né, então você necessariamente não precisa ter um conhecimento super técnico para você estar manipulando ela. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser considerada. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de ferramentas, assim, por exemplo, existe uma ferramenta hoje no mercado que se chama Alteryx. O Alteryx é uma ferramenta assim, extremamente low code. Formato drag and drop, onde você consegue conectar na sua base de dados, executar as transformações e as mudanças necessárias nos seus dados, né, sem código, tá? Extremamente sem código. E aí você consegue produtizar isso de uma forma rápida, exportando isso para uma base de dados, para um arquivo CSV, para um arquivo Excel. E aí, com isso, né, você começa, então, né, de novo, dar velocidade para o processo. E aí, na parte de visualização de dados, né, que eu acho que é muito importante também, e aí, de novo, né, isso majoritariamente falando, as 3 globais conhecidas, né, que a gente tem ferramentas como Tableau, Power BI e Qlik. Essas ferramentas são as conhecidas no mundo inteiro. Vou falar que existem só elas? Não, não existem. Existem muito mais ferramentas de visualização de dados do que essa. Por exemplo, Metabase é uma ferramenta open source,
né, que você consegue, de novo, se você está numa realidade hoje de uma empresa que talvez ainda não está tão madura, que não tem um investimento tão certo ainda nessa linha, e você, de novo, precisa provar valor, é aquilo, você entender o que você tem disponível no mercado, ir atrás, testar, provar, e, de novo, começar sempre com essa mentalidade de que, olha, o que está bom hoje, daqui a algum tempo já não vai estar mais. Então, eu diria o seguinte, né? Para iniciativas que você precisa testar, validar coisas rápidas, você pode ir no básico. Mas, naturalmente falando, né, como qualquer processo de qualquer empresa que exista, você começa a ir para uma necessidade de maturidade, de escalar isso. Aquela ferramenta básica, open source, que você tinha para 2 usuários consumirem essa informação dentro da empresa, daqui a pouco, imagina que você vai ter 100 usuários pendurados nessa ferramenta, nessa plataforma. Porque aí entra no conceito que o VH trouxe. Tudo isso, todo esse desenho, arquiteturalmente falando, ele começa a se tornar uma plataforma de dados para suas áreas poderem consumir. Então isso entra realmente numa parte de portfólio de produtos que você oferece dentro da companhia, né? E aí, legal. Isso numa linha tradicional que ainda a gente está falando de BI, de Analytics, né? Então, de Visual Insights. Quando a gente vai para uma outra linha de descobrimento, que é a parte de experimentação, modelagem, predição, aí você começa a ir para uma outra linha de ferramental. Então, imagina que se você tem uma área dentro da sua empresa hoje que atende BI, engenharia e data science, dentro desse arquitetural, você precisa ter soluções e tecnologias para atender esses públicos, né? Então, um cara que faz modelo de dados, né? Então ele entende bibliotecas de machine learning, de inteligência artificial, ele precisa ter um ferramental técnico suficientemente falando que consiga corresponder a essa necessidade dele. Então aí a gente está falando de ferramentas como Databricks, como SageMaker, né? Como Jupyter Notebook, como Azure Machine Learning, e isso falando de ferramentas mais conhecidas, né? Tem ferramentas... Foi anunciado agora a própria OpenAI, né? Sim. Anunciou o Foundry como sendo uma ferramenta que está dentro desse contexto, né? Que a gente conhece o OpenAI pelo ChatGPT, mas é uma ferramenta fundamentalmente uma empresa fundamentalmente de IA, né? Então, mecanismos que são capazes de buscar todo o conhecimento que está conectado dentro da organização e inferir e criar insights a partir disso. Você olha, Palantir também tem um exemplo bastante interessante de uma ferramenta que tenta criar, né, um gêmeo digital da organização e a partir dali permitir com que eu consiga criar simulações o mais próximo possível da realidade. E aí a gente está falando num patamar de licenciamento dessas duas que eu citei, pelo menos, na casa de R$1 milhão a R$10 milhões por ano, né? Então Não, eu acho que é super importante. De novo, né? Aí eu vou interromper um pouquinho. Sim. Quem está chegando em cima do nosso horário, eu vou abrir para a última pergunta lá e aí depois a gente vai para o network aqui no café, que a gente fica à vontade para todas as perguntas, tá bom? Obrigado. Como vocês pensam o lock-in do dado dentro do fornecedor? Como o Newton puxou, que ele começa uma plataforma, uma ferramenta com 2 usuários e exponencia para 200. Vocês pensam nas corporações de vocês como tirar o dado de A e passar para B? Eu diria que quando você pensa numa arquitetura de dados, principalmente no conceito de data lake ou data warehouse ou lake house, que é uma abordagem um pouco mais moderna, né? Basicamente a combinação das duas, né? Existe uma coisa que é legal, que é o seguinte, né? Você entender as camadas de consumo, né? Então imagina o seguinte, você tem uma camada raw, que é o dado bruto da forma como ele é lá da fonte. Então imagina que você tem um banco de dados, um sistema transacional, um RP de fato, né, que você traz os dados que estão lá dentro para essa camada dentro do seu data lake. Legal. A partir do momento que você tem esse dado dentro da sua infraestrutura que está no seu controle, né, e de novo, né, eu vou fazer um comentário que não é óbvio, né, mas não fazer ETL direto na fonte de dados, né, não transformar o dado lá e já trazer ele pronto, né? Sempre trazer ele como ele é, para que você possa estar trabalhando ele numa zona offline, digamos. E aí,
Ainda no conceito, na questão que você trouxe, né, que é, de novo, né, como é que a gente se comunica com áreas internas e externas. Porque imagina que eu tenho vários fornecedores, vários parceiros, sistemas que não estão dentro da minha infraestrutura tecnológica. E aí eu acho que é um ponto importante, que é uma camada de landing, ou seja, uma camada de carregamento, tanto para fora quanto para dentro. Então imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo que isso é muito comum em arquiteturas de referência, né? Você, por exemplo, definir um espaço, uma pasta, um bucket, aonde um fornecedor tenha credenciais, tenha privilégios para estar importando o arquivo para você. E aí, de novo, né? Pessoas, processos e tecnologia. De novo, o combinado ele não sai caro. Então, se você normalmente tem um contrato com esse fornecedor, você pode, né, obviamente de uma maneira amigável, falar, olha, eu preciso de determinadas informações dentro do meu lake até um determinado horário. A gente tem como combinar aqui um horário de carregamento para que eu possa dar sequência no meu processo? E aí a gente tem feito muito isso lá, que é o seguinte, né? Alinhamento dos processos e os responsáveis por cada etapa, né? E aí a gente tem camadas tanto para fora quanto para dentro. Então imagina que ao mesmo tempo que eu estou trocando informações, né, arquivos com o fornecedor de fora, que eu estou enviando, ele também está me mandando. Então eu tenho essas duas áreas distintas, onde eu coloco, semelhante a uma estrutura de FTP, File Transfer. Então tem essa abordagem, que é um pouquinho mais conhecida, não é tanto novidade, mas eu também posso começar a me comunicar através de APIs, por exemplo, que é o mais comum. Né? Uma dúvida, uma parte do teu ponto era também sobre o lock-in do ponto de vista das organizações que têm acesso ou dos indivíduos também, né? Porque eu acho que tem uma parte de lock-in que é quem é dono dos nossos dados, né? E é uma discussão muito mais profunda, e ela vai só ampliar no momento em que a gente começar a discutir o quanto que as organizações conseguem tomar decisão baseado nos nossos dados individuais e na detenção desses dados individuais à revelia, né? Então a própria discussão sobre privacidade de dados, ela toca um pouco nisso, e as nossas organizações vão ter que estar preparadas para, por exemplo, o que acontece quando eu uso o seu dado pessoal para treinar uma inteligência artificial, né? A partir daquele momento, aquele dado não é mais seu, e se eu precisar remover essas referências dentro disso? Então, acho que tem uma discussão interessante, ética, aqui para as organizações, que eu não acredito que a gente está relativamente preparado para isso, nem do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista organizacional, né, para isso. Só queria entender se tinha alguma coisa nesse sentido. Sim, e também em relação à migração de tecnologias. Eu passei, há 3 anos atrás, a empresa tomou uma decisão, baseada em X, de utilizar uma ferramenta de atendimento. Essa ferramenta era utilizada em torno de 10% da capacidade dela, gerando um custo anual de $400 mil. Foi migrado para uma ferramenta on-premises que tinha o custo de open source, que tinha um custo mínimo de uma VM rodando. E teve todo um processo de entendimento de como o dado estava no Gira, né, que é essa ferramenta, e como ela chegaria no Redmine. Foi desenvolvido todo um processo, no final das contas, a economia prevista, né, projetada, valeu muito a pena em relação às horas gastas. Vocês já pensaram nisso em relação às tecnologias que vocês usam? Eu saí do Databricks para uma próxima ferramenta que ainda não foi inventada. Por exemplo. É legal de fazer a referência para o que ainda não foi inventado, porque toda vez que a gente fala sobre dessa questão, né, de governança de sistemas, a gente nunca está tomando uma decisão pela mais famosa que está hoje, né? E muitas vezes essa tomada de decisão, quem participou da tomada de decisão não está mais na organização. Então, né, a gente, não dá para a gente ser muito pretensioso e dizer assim, não, vai ser fácil ou isso aqui vai durar para sempre. Porque a realidade é que não vai. E, eventualmente, daqui 5, 7 anos, a gente está num novo projeto de implantação de nova ferramenta. Né? E aí, a questão, acho que a Activity nisso tem bastante experiência para fazer gestão desses sistemas. De repente, o Floriano consegue compartilhar um pouco aí de... Porque não vai mudar, tá? A maneira como a gente gerencia as ferramentas de dados não vai mudar na maneira como a gente gerencia ferramentas de sistemas. Né? Só para a gente finalizar aqui, que a gente já estourou um pouquinho, né? E seguir com o nosso horário. Mas a gente é uma empresa de serviço, então toda a margem para a gente é importante. Porque toda negociação de contrato com nossos clientes é bem difícil, né? Porque todo ano tem
atualização de preço, etc., é bem complicado. Então é bastante importante a gente ter soluções tecnológicas. E como que o VH falou, e o Newton também trouxe aqui, a gente precisa ter uma estruturação, como ele falou, tecnicamente, precisa pensar isso antecipadamente. Então, quanto mais antecipado a gente organiza para não depender exclusivamente das ferramentas externas, é importante. O que a gente precisa depender das ferramentas externas é da inteligência e do valor que ela traz para a gente para o nosso negócio. Né? Esse é o crucial. Então a gente tem feito algumas transformações internas aqui, de coisas novas, né, que estão aparecendo, é isso aí. Só que agora a gente está fazendo um trabalho um pouco mais pesado, tipo, vamos estruturar para não depender exclusivamente daquilo. Se amanhã quiser alguém, a gente até brinca, inventar moda e troca de novo, esse parte do processo a gente já está tranquilo. Né? Então eu acho que essa dica a gente como Tivit aqui tem feito isso diariamente, a gente sempre está pensando na estrutura base, como o Nilton trouxe também, tá? Então eu vou encerrar aqui, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer aqui o Vitor e o Hugo, que é o CEO da Lambda 3, muito obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente, dividindo o conhecimento, foi muito rico. O Nilton Ueda aqui, que é coordenador de Senior e da Business Intelligence análise da Smart Fit, muito obrigado, Nilton. Obrigado. Pela presença, todo o conhecimento e o dia a dia lá no Smart Fit foi bem proveitoso aqui pra gente, tá? Queria agradecer o pessoal que está aí no YouTube também. Vou fazer aqui o nosso merchandising do YouTube, deixa o nosso like aí, dá um okzinho, deixa os comentários que acho que é legal. Queria agradecer o Luiz aqui, que acho que vale a pena vocês tirarem uma fotinho aqui, né? Tá bem legal. Luiz, muito obrigado aí também, tá? Pela parceria, muito obrigado. E, gente, é isso, tá? A gente tem os próximos eventos, a gente vai ser divulgado, vamos mandar esse material para você. A gente vai colocar, acho que tem um QR Code aí para pesquisa, vai ter ou não? Tem o QR Code. A gente também vai publicar uma foto e mandar para vocês todo o storytelling que o Luiz fez ali, mas quem quiser também já tirar uma fotinha hoje, seguir na nossa rede social, tá? Será muito bem-vindo. Tá na tela já. Aí o QR Code aqui para variar, por gentileza, assim que a gente melhora com dados, né? Falando de dados, vocês ajudam a gente nos dados, a gente traz um evento melhor da próxima. A ideia é todo mês a gente estar aqui, batendo um bate-papo de temas diversos, também pode sugerir tema, fica à vontade. Um cafezinho agora para vocês, para todo mundo ir para a próxima parte do dia, né? Continuar, porque não vai ser fácil. Tem um pessoal nosso ali, tem um pessoal de TechFin, tem um pessoal de DataDriven, tem um pessoal de Cloud. Quem quiser conversar em qualquer assunto, fica à vontade. Quiser me procurar também para a gente sentar, fazer uma roda de bate-papo com os nossos consultores, pool de consultores, se precisar de ajuda, a gente senta. Vou falar a palavrinha mágica, sem custo nenhum. A gente quer conversar, quer aprender com vocês, porque dados é importante, tá bom? Muito obrigado e tenham um ótimo dia e uma ótima semana para vocês, tá bom?